Renovados votos de bom dia, estimado telespectador, são 10h31. 4 de fevereiro. Bom, para o mundo, para os demais, o 4 de fevereiro é apenas o 35º dia do ano. Para nós angolanos, o 4 de fevereiro marca o início da luta de libertação de Angola, que culminou com a independência nacional a 11 de novembro de 1975. O 4 de fevereiro é um dia de bastante reflexão no seio da população angolana. O 4 de fevereiro é um dia também de conquista, pois é o dia que simboliza o início da luta de libertação do nosso país. Mas afinal, o legado deixado por aqueles que pagaram inclusive com as próprias vidas para ver esse povo livre, o legado daqueles que hoje ainda conseguem testemunhar os factos do passado, deve ser preservado. E o que nós temos feito hoje para essa preservação? Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Luís Afonso, e bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham às 6 horas. Como é que define o 4 de fevereiro enquanto jovem? Bom, o 4 de fevereiro é um marco histórico para Angola e que dá como início da vitória dos angolanos. É com o 4 de fevereiro que se consegue dizer que hoje somos angolanos, pois embora sempre fomos, porque estivemos aqui em Angola, mas o 4 de fevereiro deu início para todas as outras conquistas que conseguimos até os dias de hoje. Hoje, tendo o país em paz, hoje conseguimos andar de um lado para o outro, hoje conseguimos abraçar-nos uns aos outros, é graças ao 4 de fevereiro. O legado dos nossos mais velhos ficou e deverá ser contado pelo resto da história, mas como temos preservado essa história toda construída com bastante sacrifício? Luís Afonso, o 4 de fevereiro eu ganho e não há muita dúvida quanto a essa questão. A questão histórica ela tem alguns choques com base na história ou com base em quem conta. Porque a história de Angola, e como qualquer uma história, é contada com base no ângulo em que a pessoa viu ou assistiu. E algumas vezes ela por si só belisca-se uma história da outra, diferencia-se em pequenos detalhes. A verdade é que no 4 de fevereiro pouca coisa contraria-se, porque disse que é o dia do início da luta armada, disse que é no 4 de fevereiro que houve o ataque à cadeia de São Paulo, e propriamente Luanda, disse que a intenção, o grande objetivo era libertar os presos políticos. Até neste ponto, qualquer historiador, qualquer indivíduo que contou a história não fugiu desta realidade. Temos aqui pequenos detalhes de como iniciou, quem foi o grande mentor, quem foram as figuras, mas que não podemos nos perder muito por essas questões, porque o grande ganho mesmo é o que se vive hoje. Exato. Hoje, o 4 de fevereiro é de 1961. Hoje, em 2022, são 61 anos. Ou seja, após 61 anos desta data, estamos aqui nós. Nós somos já a geração que não sentimos isso. Nós somos felizes. Nós somos uma geração feliz porque não temos mais muito trabalho, conforme os nossos mais velhos tiveram. Não sei se um dia em Angola ainda teremos situações em que teremos que dar a vida para ganhar ou para conquistar. E esperamos bem que não existam esse tipo de situações. Paulo, estamos com alguma dificuldade sonora. Temos dificuldade sonora. A nossa equipa, nossa equipa técnica vai agora superar isto mesmo, telespectador. Dentro de pouco tempo, o Paulo estará claramente com a palavra, uma vez que está a ser superado o som. Mas o certo, conforme eu dizia no início, o 4 de fevereiro
para muitos é só o 35º dia do ano, mas para nós angolanos é um dia importante, pois dá valor à nossa história. Bom, já temos a condição superada. Paulo, de volta a palavra, por favor. Estava a dizer que esta geração deve agradecer muito, mas muito mesmo, aos nossos mais velhos. Como devemos mostrar esta gratidão? Primeiro, uma das formas de valorizar, mostrar aos nossos mais velhos, aos nossos antepassados, aqueles que os que morreram, os que estão em vida, devemos preservar. O primeiro reconhecimento para esta data é a preservação. Por quê? Porque senão será em vão o trabalho feito pelos outros, os nossos mais velhos, será em vão a vida que perdeu-se por essa grande conquista. Então, antes mesmo de pararmos e respeitarmos os nossos mais velhos por esse ganho, devemos preservar este ganho. Devemos preservar este momento, porque hoje nós temos menos trabalho do que os nossos mais velhos. Então, não custa muito. Hoje não custa muito unirmos entre povos. Hoje somos uma Angola única, unida, indivisível, conforme já diziam os nossos mais velhos. Só precisamos preservar isto. E pegar destes momentos, em vez de pegar o 4 de fevereiro e comemorar conforme nós temos comemorado, porque nós comemoramos o 4 de fevereiro por ser um feriado, e não por ser um período, uma data de ganho, uma data de conquista. Devíamos mais refletir Sim, do que festejar. Em Angola temos feriados que são de reflexão, deviam ser de reflexão. E esta é de reflexão. É pena que os angolanos, na sua maioria, sobretudo a juventude, usa os feriados para curtição e festejos como datas qualquer. Só que devíamos separar. Mas depois também devíamos ter aqui, por exemplo, instituições que deviam incentivar isto. Por exemplo, o Ministério da Cultura, as instituições ligadas com as histórias, os museus, em períodos como esse, deviam estar abertos, devíamos ter palestras todas ligadas a esse contexto. Porque senão, se for apenas o feriado e as pessoas, os indivíduos acharem que é um dia normal para descanso e festejar, estaríamos a matar aquilo que é a data histórica. E é o que está acontecendo. Hoje eu sei menos de história, se calhar a nossa geração sabe menos de história, comparativamente com os que têm hoje 50 anos. Os que têm 50 sabem menos da história comparativamente com os que têm 80 anos. Quando devíamos, nas outras realidades, ou se calhar mesmo nós aqui, não devia haver essa diferença. Exato. Por quê? Porque se contássemos as histórias, escrevíamos, fizéssemos livros, criávamos monumentos, pois embora temos um monumento que retrata o 4 de fevereiro, mas se tivéssemos momentos que nos levasse a viver o 4 de fevereiro, nós não iríamos, em momento nenhum, esquecer esse período. Porque é possível, mesmo não estar em 1961, nós viver o 1961. Com base em quê? Em escrituras, com base em livros, com base em filmes. Pois, essa questão do cinema, por exemplo, é um dos elementos fundamentais na preservação de determinadas histórias. E até porque aí é onde se vive um pouco da história. Né? Quem assiste um filme consegue idealizar o cenário do passado, aquilo que leu no livro. Outro contexto, outra parte dessa problemática toda, e o Paulo já dizia, que temos notado que quanto mais novo, menos sabe sobre a história da Angola. Aqui parece o compromisso com a pátria vai morrendo aos poucos. Porque se no passado nós estudamos com livros que falavam dessas datas importantes da nossa história, hoje as crianças ouvem falar do 4 de fevereiro quando se avizinha a data ou em plena data. Devia haver mais atividades que visam divulgar datas como essa. 4 de fevereiro, 11 de novembro e várias outras. Voltamos novamente na questão do nosso ensino. Porque o ensino, as academias, é que têm essa função. Porque já no nosso tempo, por exemplo, na altura em que estávamos a fazer a nossa 3ª, 4ª classe, durante o ano letivo havia saídas, em que ia para os museus, a visita dos e havia as atividades culturais. Hoje, não lembro, enquanto pai, por exemplo, ser convocado pela instituição de ensino do meu filho,
que o meu filho irá para um retiro ou que terá perante uma atividade cultural. E só por esta sentimos que muita coisa fica sem fazer. Nós temos um ensino muito maçudo e ela retrata muito conteúdos históricos. Ela busca muito questões ligadas a definições das coisas. E não se vive muito, não se estuda muito questões contextuais, questões históricas. E é quase difícil perceber que em Angola estuda-se mais história de outras realidades, de outros povos, e aquele que é o nosso contexto, aquilo que é nosso como cultura, como tradição, não se fala. Prova disso, muitos de nós, mesmo com a idade que temos, não falamos nenhuma língua materna. Uma língua regional ou as ditas Sim, nacionais. o que é grave. Grave por quê? Porque está provado que dia menos dias perderemos esta identidade que é nossa. E olha que esses bravos guerreiros que começaram com a luta de libertação, na época codificavam as coisas em línguas nacionais, o que era uma identidade deles. E o próprio colonialista sabia que esse povo tem uma identidade. Por essa razão até houve a imposição da língua portuguesa como oficial. Mas ainda assim conseguiram resistir. Hoje nós, com todas as tecnologias, com todas as condições propícias para melhor expandirmos o que é nosso, parece deixarmos para trás, cada vez mais. Sim, os angolanos têm deixado para trás aquilo que é nosso, que é a identidade. Mas o espanto é que os outros países começam a fazer história com a nossa história. Que é engraçado. O Brasil tem escola de línguas nacionais. Brasil está a criar centro de formação que leva a cultura de Angola para lá. Percebemos agora que há um livro ou um filme a ser feito num determinado país que retrata a história de Angola. Ou seja, quando menos nós nos preocupamos com o que é nosso, as outras realidades, os outros países começam a pegar disto e fazer disto o momento deles. E quando se conta uma história que não vivemos ou que não ouvimos diretamente por parte daqueles que tiveram ligado ao momento, estamos a correr risco de contar mal a história. Se nós, os angolanos, temos dificuldade em contar a nossa história, e estamos aqui, muitos dos nossos mais velhos, próximos, viveram os momentos, mas mesmo assim temos dificuldade de contar essa história. Agora imaginemos outros países que menos conteúdo têm sobre a nossa história. Vão ter que pesquisar conteúdos ou artigos, se calhar não escritos por angolanos. E vai haver muita alteração. O pior é que essas histórias vão prevalecer. Por quê? Porque estão a ser escritas, porque estão a ser ilustradas. Nós ainda temos tempos, ainda temos aí muita biblioteca viva, muitos mais velhos aí. É bom aproveitar agora. Devíamos aproveitar e aqui culpar muito também, temos muita culpa nisto. Porque nós, enquanto acadêmico, quando quisermos fazer uma investigação, vamos à busca de conteúdos no Google. Quando podíamos, muitas das vezes, retirar-se e ir para essas zonas onde estão os nossos mais velhos, onde estão os nossos legados. Esses mais velhos têm a informação para nos dar, que por si só valem muito. E nós, fruto daquilo que é também o conformismo, estamos muito, o próprio nosso ensino hoje é muito à base de relaxo. Estudamos muito e acabamos estudando pouco. Muito por quê? Porque o período de estudo é o mesmo. Uma licenciatura normal, com período médio, são 4 anos. Ou seja, em termos de tempo, é mesmo. E que torna um período longo. Mas em termos daquilo que é estudar, na verdade, na sua plenitude, nós estudamos menos. Por quê? Porque nós estudamos hoje não saindo de casa. Quando os outros, para fazer um determinado trabalho, iam para o campo. Viajavam, procuravam, ouviam as pessoas. Nós hoje não fizemos isso. Com um clique? Temos tudo. Ou então, fizemos os tal ditos plágios. Os trabalhos feitos por outras pessoas. Noutras paragens, descontextualizados com a nossa realidade, são tragos e às vezes não traduzidos para o português e são utilizados por aí. É uma pena. Paulo Nascimento, a nossa preocupação com o passado é importante. Com o presente, mais. Mas, na minha visão, a preocupação com o futuro parece ser mais ainda maior. O que nós
jovens hoje, mais velhos hoje, teremos como legado para os do futuro? Os do passado fizeram e hoje temos a prova viva. É a paz, a independência, a tranquilidade que vivemos hoje. Respiramos ares de alívio. O que nós deixaremos para as próximas gerações como marca? Bom, nós propriamente, sem medo de errar, vou lhe dizer que não acredito que deixaremos alguma coisa ou algum marco ou testemunho para os nossos menores. Nada estamos a fazer? Nada. Mas vou lhe dizer porquê. Em 4 de abril de 1961... 4 de fevereiro. 4 de fevereiro, abril é paz. 4 de fevereiro de 1961, os nossos mais velhos estavam a dar início à luta. Em 75, em 1975, outro grupo conseguiram a independência. Em 91, 92, estávamos aqui a trabalhar o processo de democracia. Em 2000, 2002, 2004, estávamos aqui a tratar o assunto, o processo de paz. Hoje, desde o processo de paz para os dias de hoje, passaram 20 anos. Só para teres noção que desse processo de 61 a 75, 75, 91, 91, 2000, eles tiveram um intervalo de 20 anos. Ou seja, foram tendo intervalos que foram 20, lutas. Houve conquista, luta. Porque de 61 para 75, depois começou uma luta autêntica. De 75 para 91, outra. De 91 para 2000, outra luta. Ou seja, de 2000 para agora, para 2000 para agora, não temos luta. Ou seja, a nossa luta é uma luta que é desnecessária. Nós estamos a fazer uma luta desnecessária. Mas em que sentido? Como explica isso? Luta desnecessária? Simples. Uns foram presos, outros morreram, outros desapareceram, mas a história ficou. Somos felizes? Sim, somos felizes por esse momento. Hoje, em período de paz, em que circula-se de um lado para o outro, em que se abraça as pessoas, mesmo sendo de opiniões diferentes, respeita-se mais as opiniões das pessoas, daqui não saímos. Daqui não saímos. E o pior é que todo momento deve ter como objetivo preservar o momento ou melhorar o momento. Quer dizer, tudo que nós fizermos hoje tem que servir de ganho para as próximas gerações. Então essa geração, nós que temos energia desde o ano 2002 até hoje, que buscamos por universidades, buscamos por formações qualificadas, nada estamos a fazer, não estamos a deixar algo que a história registre? Nós estamos a fazer história. Ao nosso tempo estamos a fazer história. Só que essa história, em termos de impacto, com aquilo que é comparando de onde nós viemos, ela não tem grandes impactos. Mas também percebe-se um pouco por quê. Porque o nosso passado foi muito à base de luta, de guerra, violência, de arma, de violência. Nós recebemos esse legado. Mas hoje, quando se chega à paz, não há aqui condições de continuarmos a falar de história, de guerra, de luta, no sentido de manter esse período, no sentido histórico, de lembrar, não, nós somos mais velhos. E passaram por isso, sim. Nós temos que começar a fazer diferente. Diferente é o quê? Primeiro, a consciencialização das pessoas, a moralização das pessoas. E parece que, indo na lógica que dizia o Paulo aqui, que não estamos a fazer nada, que fica aqui uma questão no ar, mas parece que nós procuramos lutar no contrário, não é? O que os outros fizeram, os mais velhos fizeram, deram-nos, olha, filhos, conquistamos isso, é para vocês. Alguns mais velhos continuam conosco a guiar, olha, façam isto, nós temos experiência, façam aquilo. E nós, volta e meia, queremos recuar, retroceder, estragar o que já está bom. Pior é que nós, enquanto angolanos, pois embora não vivemos momentos como os nossos mais velhos viveram, mas nós somos um povo sofredor. Por quê? Porque a nossa história sempre nos remete a essa questão. Nós já viemos a sofrer há muito tempo. Mesmo nos dias de hoje, nós somos sofredores. Por quê? Porque mesmo na nossa geração, temos indivíduos que
com um determinado nível de frustração, que entende-se que é por causa do processo, porque assim, um filho que cresce sem o pai, porque o pai estava à frente do combate, um filho que cresce só com a mãe e não com o pai, isso tudo tem transtorno, isso tudo afeta-nos psicologicamente. Nós temos essa transição, mas o que é que acontece? Nós não podemos permitir que os nossos filhos ainda levam com isto que é os nossos problemas. Exato. Então, se nós já não levamos tanto conforme nossos pais levaram, nossos avós levaram, os nossos filhos têm que levar cada vez menos. Então, nós só temos que fazer um pouco mais. E um pouco mais é o quê? Por exemplo, acabar com essa coisa que nós estamos agora, hoje por hoje. Muita coisa melhor, é verdade. Hoje temos menos luta entre angolanos. Temos menos briga entre angolanos. Hoje temos menos desunião entre angolanos. Mas temos que fazer muito mais. E temos que acelerar. Por quê? Porque o nosso tempo está a terminar. E parece que, indo agora aqui, entendo o que está a dizer, nós temos que produzir mais do ponto de vista... Hoje em dia é a ciência que domina o mundo. Se nós não termos invenções, se nós não produzirmos conteúdos científicos que beneficiem o futuro, se nós não tivermos infraestruturas capazes de responder com os futuros desafios, aí sim cairemos no que disse, nada estamos a fazer. Mas olhando para a formação de quadros, por exemplo, hoje Angola forma muito mais do que formou no passado por conta das dificuldades que se viviam. Agora é preciso que esses formados deem algum contributo positivo e que acrescente valor naquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pelo Estado e por outras organizações. Não temos. Hoje temos muito mais indivíduos ligados ao ensino. Hoje temos o nosso próprio Estado a criar políticas para que as pessoas formam-se e informam-se. Hoje temos um Estado com política muito mais liberal. Prova disto, já é possível hoje, com a minha idade, estar aqui em frente aos holofotes a falar de um período que eu não vivi e muito longe de viver, mas permite, essa abertura permite, e se me permite vir falar aqui, então me permite investigar mais, me permitindo investigar mais, me permite estudar mais, estudando mais conheço mais, ou seja, hoje temos tudo isso, temos mais condições para ser melhor, com algumas dificuldades, é verdade, temos que melhorar algumas coisas, é verdade, mas hoje temos um Estado com uma maior abertura, com uma maior liberdade para nós fazermos melhor. E o Estado se calhar já deu conta que é possível, se nos der abertura, nos der oportunidade, é possível. E temos visto que o Estado tem feito isso. Prova disso, muitos de nós têm aproveitado. Muitos jovens hoje, né, da nossa geração, estão à frente das instituições. Só precisamos agora mostrar que, afinal de contas, aqui as oportunidades que nos está a ser dada, está a valer para alguma coisa. Podemos bem aproveitar. E temos que aproveitar. Se aproveitarmos, de certeza, hoje deram-nos uma abertura, mas vão dar 2, 3, quando menos esperamos. A nossa geração já pegou o rumo do país, já pegou o país. E só precisamos. Indiscutivelmente, deverá ser essa geração a herdar o país, porque os mais velhos não durarão para sempre. E é hora de nós aproveitarmos, beber deles a experiência, os seus conhecimentos, porque depois nós queremos achar que não, eu vim de uma universidade, o Cota só fez a 4ª classe ou a 12ª, então eu tenho mais conhecimento. Não, a experiência acaba por falar muito, então vamos beber dos mais velhos, vamos buscar um pouco mais, ir atrás deles, buscar ensinamentos, tirar dúvidas, buscar esclarecimentos, isso sim fará de nós bons adultos no futuro, bons dirigentes no futuro e deixaremos um legado para os nossos filhos. Caso contrário, é o que o Paulo já disse, todo o nosso esforço será nulo, em vão. Então, vamos fazer diferente. Paulo, obrigado. Sábado estaremos aqui, se Deus permitir. Ok, obrigado, Luís Afonso. Boa continuação para vocês. Muito obrigado, telespectador, por ter estado conosco durante essas perto de 3 horas de informação. A primeira página de sábado termina por aqui. A promessa de estarmos aqui na segunda-feira, se Deus quiser, com mais um programa. Em nome desta vasta equipa, me despeço. Eu sou Afonso Mpalo Casagrande. Nós estaremos sempre de olho na notícia, fazendo a informação circular a toda hora aqui no seu canal. Bom